Olá, meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos vídeos anteriores. Eu vim conversar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho da minha trajetória desde que eu decidi sair do Brasil até eu chegar aqui no Canadá. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber como é que eu cheguei aqui, vem comigo. Bom, vou contar como tudo começou. A minha madrinha, ela já morou fora, né? Ela morou nos Estados Unidos quando eu era menor. Eu não lembro muito bem as datas, mas eu era pequena e ela morava nos Estados Unidos com o meu tio e eu achava aquilo o máximo, sempre assim admirei muito e sempre tive a vontade de morar fora do Brasil, né? E eu queria muito ir pra Austrália porque eu já tinha alguns amigos que moravam lá e eu achava que era mais fácil de se adaptar, até por causa do calor e tudo mais. E porque eu tinha amigos que moravam lá, eu achava que ia ser mais fácil a adaptação. Enfim, eu tava namorando o Diogo já, né, lá em 2011, 2012, e eu sempre tive essa vontade, mas eu não sabia muito bem, assim, como começar, mas eu sabia que eu ia morar fora. Então, acho que foi mais ou menos em meados, assim, de metade de 2012, que eu decidi realmente, assim, não, vou trancar minha faculdade, fazer pedagogia na UFSC, e decidi não, eu acho que tá na hora mesmo de sair do Brasil, de tentar alguma coisa diferente. Aí, eu acho que comentei com o Diogo e tudo mais que eu tinha essa vontade de morar fora. Ele falou que ele também tinha vontade, mas ele nunca tinha visto nada e tal. Eu já tinha visto com algumas amigas pra fazer intercâmbio nos Estados Unidos, mas acabou que ficou no papel. Então, em meados de 2012, quase final de 2012, eu acho, eu acredito, ou começo de 2013, eu não lembro muito bem. Eu e o Diogo, a gente começou a pesquisar realmente pra se mudar, pra ir estudar inglês na Austrália. Então, pesquisa vai, pesquisa vem, acho que a gente comentou com alguns amigos que indicaram uma empresa de Florianópolis, né, que é uma agência de intercâmbio, pra a gente ir lá, visitar e tudo mais e ver como que era o passo a passo pra poder se mudar, né, pra poder morar na Austrália. Eu lembro como se fosse ontem, assim, a gente chegou lá na empresa, não tinha horário marcado, mas o agente lá de intercâmbio falou que a gente ia poder atender a gente sentou com ele e ele perguntou por que vocês querem ir pra Austrália. Aí eu falei, bom, eu quero ir pra Austrália porque eu já tenho amigo lá, acho que vai ser mais fácil, né? Não vou ter tanto problema com o inglês, que eu vou poder falar português com meus amigos. Aí ele olhou, escutou, aí ele olhou pra mim e pro Diogo e falou assim, nossa, vocês vão se mudar pro outro lado do mundo pra encontrar amigo brasileiro, pra falar português, tipo, fica aqui, né, então. Aí aquilo me fez, assim, um clique na minha cabeça. Eu falei, é verdade, eu quero mudar de vida, eu quero, né, vivenciar experiências novas e eu tô procurando a mesma coisa, não sair da minha zona de conforto. Eu falei, olha, eu tenho um programa pra oferecer pra vocês que é chamado True, que tem no Canadá, tem nos Estados Unidos e tem na África do Sul. Aí ele mostrou alguns vídeos pra gente e tudo mais. Eu falei, bom, nos Estados Unidos eu não tinha tanta vontade de morar, mas África do Sul eu não conhecia nada e Canadá muito, muito menos. Mas quando ele mostrou os vídeos do Canadá, algumas assim das escolas e mostrou os vídeos das cidades, eu lembro que eu e o Diogo a gente ficou assim, ai, eu tô emocionada. A gente ficou perplexo com a beleza do país, assim, a gente ficou, tipo, Canadá. A gente decidiu, assim, em 2 minutos. Não, a gente vai pro Canadá. Aí ele falou, olha, eu tenho 3 cidades, eu tenho Toronto, Montreal e tenho Vancouver. Aí ele mostrou, Montreal falava francês, né, Toronto era muito frio no inverno e Vancouver ele falou, olha, é o mais parecido com o clima, assim, do Brasil. Mais parecido, né? Muito mais frio. Mas assim, não chega a dar menos 40, por exemplo, né? Como dá em Toronto. Então, qual vocês preferem? A gente falou Vancouver. Pronto. E ele mostrou passo a passo da aplicação pra gente. Falou, olha, vocês podem aplicar agora, você tem que me dar a resposta. Isso era uma sexta-feira. Você tem que me dar uma resposta até segunda.
Não lembro agora se era sexta ou se era sábado já. Você que dá uma resposta até segunda, porque já tem aplicação, as datas vão vencer, não sei o que lá, tá. E você tem que me dar uma resposta até segunda. Eu e o Diogo, a gente chegou em casa, tipo... vamos aplicar? Vamos, passou. A gente não tinha R$1 pra chamar de nosso, tá? Quando a gente decidiu vir, assim, não tinha. Simplesmente não tinha de onde tirar. Mas eu tinha certeza que ia dar certo. Eu sou uma pessoa... Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito positiva. Às vezes até incomoda as pessoas. Porque as pessoas querem dizer que não vai dar certo. Mas na minha cabeça tudo vai dar certo. Independente de como vai ser o processo, no final vai dar certo. Então eu falei assim, não, vai dar certo, a gente vai. Então na segunda-feira a gente mandou e-mail, eu acho, ligou, falando que a gente queria aplicar. Aí começou todo o processo. O processo em si demorou meses, porque a gente veio com um visto de trabalho. Na época a gente não tinha ideia da diferença de vistos, nada. A gente só sabia o que eles explicaram pra gente, que a gente ia ter 1 ano de trabalho, né, 12 meses que a gente poder trabalhar aqui no Canadá. E nesses 12 meses eu faria 3 meses de inglês, que eu poderia estar trabalhando também, mas eu faria inglês. E o Diogo faria só apenas 1 mês, ele poderia ter feito os 3 meses, mas ele escolheu fazer 1 mês também. Quer dizer, 1 mês porque o inglês ele era melhor. Vou falar de inglês também depois, se vocês tiverem curiosidade em saber como é que foi a adaptação e tudo mais, eu faço outro vídeo falando. Mas enfim, meu inglês era horrível. Muito ruim. E eu tinha muito medo de falar inglês, tinha muita vergonha. E então a gente se inscreveu numa aula de inglês que era oferecida pela UFSC, que era um curso mais barato, porque, de novo, não tínhamos dinheiro, né? O Diogo trabalhava na empresa do pai dele como contador e eu trabalhava na época para a Secretaria da Saúde de São José como estagiária. Então, assim, mal dava para se manter, né? Já morava sozinha, mas Deus é grande e deu tudo certo. Aí eu lembro que eu decidi, quando tudo assim começou a ficar mais real, a gente fazia muita conta, né, pra ver como é que ia conseguir pagar, porque eu lembro que era tudo assim, sei lá, até março você tem que pagar as taxas do governo, e 5 mil, ou era 3 mil, ou era 1.000, ou até esse dia você tem que pagar o médico, né, da imigração, que era tanto. E a gente não tinha esse dinheiro guardado, né? Eu lembro que eu tinha um pouco de dinheiro guardado, assim, muito pouco. Mas não tinha o suficiente. Então, eu falei, bom, eu vou arranjar outro emprego. Foi aí que eu apliquei para uma vaga de uma loja no shopping. O nome é Le Boss, do São Paulo. E eu trabalhava lá de tarde, né, das 4 às 10, trabalhava na secretaria da saúde de dia. Então eu tava com 2 empregos, o Diogo tava com o emprego dele, a gente não saía pra nada, a gente não gastava nada pra poder economizar cada centavo. E o ano de 2013 foi praticamente isso, juntar dinheiro e pagar as contas dos vistos. E eu lembro que mesmo assim não ia ser o suficiente, né? Então o Diogo, ele tinha um carro na época financiado, e aquele carro era o xodó dele. Ele amava demais. E ele ia ter que vender, claro, né? Pra gente poder pagar aqui os vistos e tudo mais. E ele vendeu o carro, graças a Deus, deu tudo certo, vendeu o carro. E a gente conseguiu, assim... Olha, não sei como explicar como aconteceu. Eu só sei que a gente conseguiu, assim, juntar cada centavo que precisava pra pagar. E a gente veio com pouquíssimo dinheiro aqui pro Canadá. Assim, dava pra se manter uns 2 meses, mais ou menos, né? E Vancouver é uma cidade extremamente cara pra se viver. Então, a gente já sabia que a gente ia ter que arranjar emprego, assim, no minuto que pisasse no Canadá, a gente ia ter que arranjar emprego. Aí, tá. Deu tudo certo. O visto do Diogo saiu primeiro, o meu saiu depois. 1 mês de aflição
Eu ficava assim no meu e-mail o tempo inteiro pra ver se eu recebia a resposta do meu visto. E um dia saiu e muita comemoração, a gente ficou muito feliz. Eu acho que é ali que começou mesmo o sonho a se tornar realidade. Mesmo foi quando o meu visto foi aprovado, que daí a gente tinha certeza, não, deu tudo certo, a gente vai. E uma dessas vezes que a gente foi na agência, que a gente ia muito na agência, levar documentos e tudo mais, ela, eu acho que foi a menina que ajudava no processo que falou pra gente que tinha uma outra menina que tava vindo pro Canadá, aqui pra Vancouver, uns meses antes da gente. E que se a gente quisesse o contato dela, ela poderia passar o e-mail dela pra gente. E eu falei, claro, né? Quero. Então eu peguei o contato dessa menina, o nome dela é Gabriela. Se vocês me conhecem, vocês já sabem de que eu tô falando. Então eu peguei o contato da Gabi e mandei um e-mail pra ela. Ela foi super, super, super gentil, me respondeu, falou que sim, que tava vindo antes, que já tinha pesquisado muita coisa, que poderia encontrar eu e o Diogo pra gente conversar um pouco, se conhecer antes dela vir. A gente acabou de se desencontrando por um tempo e eu acabei encontrando a Gabi só uma semana antes dela vir pra cá, pro Canadá. Então a gente teve assim um almoço rápido, a gente conversou um pouco, eu já me conectei super com ela, porque ela era assim, ela é um amor de pessoa, então é impossível não gostar. E ela veio, né? Veio antes da gente, acho que a Gabi chegou em maio, a gente chegou em setembro. Em outubro, eu sempre confundo se é setembro ou outubro, mas eu vou deixar essa data certinha pra você. E tô um pouquinho nervosa, tá, gente? Eu quero falar as coisas certas, mas eu não lembro de tudo. Bom, e a Gabi acabou vindo assim um pouco antes da gente e eu infernizei a vida dessa menina. Eu mandava e-mail pra ela, mandava mensagem. Na época eu não tinha nada de Instagram, eu acho que não tinha Instagram, não tinha nada em 2013 ainda. Então eu mandava muito e-mail pra ela, falava com ela no Skype, eu não tinha iPhone pra né, fazer FaceTime, nada disso. Então eu mandava muito e-mail pra ela, mandava mensagem e ela era super, super solícita, assim, ó. Ela respondia tudo, ela me contava tudo. Eu lembro que ela dizia assim, ai, hoje foi meu primeiro dia no trem. Aí eu dizia, meu Deus do céu, trem, me conta tudo. Ai, hoje foi meu primeiro dia na aula, hoje foi minha primeira compra no supermercado. E aquilo era viver aquilo era mágico, assim, era indescritível, assim. E eu não vi a hora de chegar aqui, né? Então a gente acabou chegando na metade. A gente saiu do Brasil no dia 13 para 14, chegou aqui no dia 15. Não, saiu de lá dia 13, chegou aqui no dia 14 de setembro, eu acho. Ai, gente, agora, uma dúvida. Deixa eu perguntar aqui pro Diogo. Foi em setembro, eu pesquisei aqui nas minhas fotos do Facebook. Então a gente chegou aqui no dia 15 e a gente chegou no aeroporto, era um domingo, já final de tarde. E inglês super, super básico. O Diogo ainda que arranhava um pouquinho melhor. Não sei, até hoje, assim, é um branco como que a gente passou na imigração dos Estados Unidos. Mas a gente chegou aqui. Passamos a imigração, pegamos os nossos vistos. Eu acabei perdendo um mês de visto porque o agente me deu do dia que foi aprovado no Brasil e o agente do Diogo deu do dia que ele chegou aqui no Canadá. Então ele ia ter um mês a mais de visto do que eu. E a gente chegou no aeroporto exaustos, assim, foi a nossa primeira viagem de avião longa desse jeito. Foi a primeira do Diogo, na verdade. E a gente chegou muito, muito cansado. Eu lembro que a gente tava descendo assim a escada rolante e a gente viu a Gabi com uma cartolina, né? Falando bem-vindos, Bárbara e Diogo. E aquele momento ali eu já tinha certeza que a minha vida ia mudar pra sempre. E mudou realmente.
Foi uma experiência incrível. O processo de visto foi um processo longo, árduo, mas valeu assim cada centavo que a gente investiu, valeu cada minuto que a gente pesquisou sobre o Canadá, valeu cada angústia, cada choro, realmente valeu muito a pena. Como eu já tinha comentado assim anteriormente, a gente não tinha ideia nada sobre o Canadá, porque tudo que a gente tinha pesquisado era sobre a Austrália. Então a gente não tinha assim ideia. Quando a gente decidiu naquele momento que a gente estava lá na agência, a gente agiu assim pelo nosso coração, por impulso, porque a gente não tinha ideia assim de nada, não conhecia ninguém aqui, não sabia que ia conhecer a Gabi, né, que ia ser assim uma amiga, né, uma pessoa aqui já que a gente conhecesse, a gente não tinha ideia, não sabia de nada. E eu lembro que a gente pesquisava assim, né, no Google, quais são as comidas do Canadá, qual é a língua do Canadá, qual é qualquer coisa. A gente pesquisava tudo, a gente não tinha ideia de nada. E tudo que a gente viu aqui, tudo que a gente descobriu foi novo. Então foi assim maravilhoso. Um sonho realmente. Realmente assim, cada momento foi um sonho que foi se tornando realidade. Cada experiência fez a gente crescer como ser humano, melhorar como casal. Tudo. Eu fico sem palavras para explicar como foi essa mudança na nossa vida. Essa é a história de como a gente chegou no Canadá. Eu sei que não expliquei muito, né, em detalhes de nada. E tem muito mais pra falar, mas o vídeo vai ficar imenso. Então eu vou cortar em alguns episódios, né, algumas partes. Essa vai ser a parte 1, só do momento que a gente realmente decidiu lá em 2012 que a gente precisava de uma mudança na nossa vida. Pra 2013, pra setembro de 2013, que foi quando a gente entrou naquele avião e chegou aqui no Canadá. E esse é um pouquinho da nossa história. Espero que esclareça algumas dúvidas de vocês. Espero que deixem assim, se vocês já estão sonhando em morar fora, se vocês têm essa vontade, que vocês não parem de lutar, que vocês não percam o foco, que vocês não pensem que só quem tem dinheiro, só quem já conseguiu muito, né, tem família que tenha mais um poder aquisitivo maior no Brasil ou que já tem algum dinheiro guardado que consegue realizar seu sonho. Não é verdade. Essa é a minha história. Eu tô aqui, eu posso contar ela pra vocês. E dá sim certo. E é só você querer de coração, botar seu foco e que tudo dá certo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem.